Atenção, atenção, Cereto News chegando com as informações do Corinthians. Olha o pacotão de reforços. 12 a 13 reforços quer o Augusto Melo. Ele quer um time forte, um time para ganhar todos os campeonatos que vai disputar. E por isso ele quer contratar de 12 a 13 reforços. Di Maria é o sonho do Timão. É isso mesmo. Não é fake news. E o Renato Augusto vai ficar. O Renato Augusto vai renovar o contrato. E o Moscardo? O Moscardo já foi vendido? O Moscardo já foi vendido? Esta é a informação. Eu conto tudo para você agora. Detalhes no Cereto News. Chegando, roda a vinheta produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Faça a tua inscrição no canal do Cereto, é de graça, você não paga nada. Ative o sininho para receber todas as notificações. Aí você fica sabendo de tudo aqui no canal do Cereto. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas pra gente faz toda a diferença, faz muito a diferença. Você quer ajudar o canal do Cereto? Então deixe o seu like e deixe o seu comentário, porque você tem vez, você tem voz aqui no canal do Cereto. Em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Antecipe o teu FGTS agora mesmo. Fale com o pessoal da Mais Ágil e eles antecipam o FGTS para você. Eu vou deixar o link na descrição, no vídeo. Aliás, eu vou deixar o link no comentário do vídeo, tá? No comentário fixado do vídeo para você conversar com o pessoal da Mais Ágil. O link está no comentário fixado do vídeo. E você conversa com o pessoal da Mais Ágil, antecipa o FGTS agora mesmo. E a Aposta Ganha, o patrocinador oficial do canal do Cereto. A Aposta Ganha, aposte você também no Aposta Ganha Ultra Odds do mercado. Você tem a melhor odd do mercado e você fazendo o cadastro com o meu link, você ganha R$5 para fazer a primeira aposta. Fazendo o cadastro com o meu link, você ganha R$5 para fazer a primeira aposta. A Aposta Ganha, aposte você também. O Corinthians já tem um novo presidente, Augusto Melo, que está prometendo mundos e fundos pro time. E a gente vai cobrar, hein, Augusto Melo? Está prometendo, a gente vai cobrar. E ele quer 12 reforços, de 12 a 13 reforços para montar o time que irá disputar os campeonatos no ano de 2024. Ele disse o seguinte: queremos montar um elenco. O Corinthians não tem um elenco. O Corinthians tem um time. Quando você faz substituições, mostramos certas dificuldades. Queremos encorpar o elenco. Temos vários torneios ao longo do ano. É um futebol competitivo. É para compor o elenco no geral, mas também com peças titulares. Isso que necessitamos. Então, o Augusto Melo está falando de 12 a 13 reforços. Se ele está falando de 12 a 13 reforços, o Corinthians vai contratar um pacotão de reforços e ele quer, dentro desses 12 a 13 reforços, trazer 2 jogadores medalhões. Medalhões aqueles de parar o trânsito. Jogadores de primeira classe. É o que ele está prometendo. Dentro desses 12 reforços, trazer 2 jogadores de parar o trânsito. Jogadores de primeira classe. Jogadores para chegar, para vestir a camisa, para serem titulares absolutos do time do Corinthians. Jogadores que mudam o time de patamar. É o que tem dito o Augusto Melo nas entrevistas e também para as pessoas próximas a ele. Agora, se ele vai trazer muitos jogadores de 12 a 13 reforços, significa dizer que o Corinthians também vai dispensar muitos jogadores. Sei lá, pelo menos são 10 jogadores que terminam o contrato no final do ano. Eu acho que pelo menos 8 jogadores o Corinthians deve dispensar neste final do ano, né? E o pior é que os jogadores já estão sabendo disso. E aí desanima, porque nessas últimas 3 rodadas do Campeonato Brasileiro, os jogadores já sabendo que serão dispensados, o Corinthians correndo um sério risco de rebaixamento, como é que fica essa situação, né? Os jogadores desanimam muito nessa situação. Mas um desses jogadores deve continuar, que é o Renato Augusto. O Renato Augusto deve permanecer no Corinthians, deve renovar o contrato, porque o Renato Augusto,
é um jogador extra classe, é um jogador fora de série, e o Augusto Melo já disse que é fã absoluto do Renato Augusto. Só que ele deve propor ao Renato Augusto um contrato de produtividade. Um contrato de produtividade. E aí, eu não sei se o Renato Augusto vai topar essa história de produtividade. O que é um contrato de produtividade? Você ganha de acordo com o que você produz. Você ganha de acordo com o que você joga. Você ganha de acordo com o que você... pelos minutos que você está dentro de campo. E o Renato Augusto, esse ano, jogou poucos minutos no Corinthians. Ficou mais machucado do que jogou no Corinthians, né? Do que esteve dentro de campo com a camisa do Corinthians. Não esteve tantos jogos assim vestindo a camisa do Corinthians. Então, o Renato Augusto é um jogador que o Augusto Melo gosta muito, e o Augusto Melo vai renovar o contrato do Renato Augusto. Pelo menos é o que ele tem falado. Que vai renovar o contrato com o Renato Augusto. Agora, dessas contratações, quem serão os grandes contratados? Quem serão os jogadores contratados? Bom, tem um jogador que ele disse que tem o sonho. Ele não confirma abertamente, ele não fala abertamente, ele, Augusto Melo, não fala abertamente, mas ele tem o sonho de contratar, que é o Di Maria. O Di Maria, que é o jogador atacante do Benfica, esse é o sonho do Augusto Melo, vai ser o sonho da gestão, trazer o Di Maria e fazer uma ação de marketing em cima do Di Maria, contratar o Di Maria, a exemplo de como foi contratado o Suárez, jogador do Grêmio, foi contratado o Rames Rodrigues, jogador do São Paulo. Ele utiliza esses exemplos para dizer que é possível sim contratar o Di Maria. Di Maria, portanto, é o sonho do Augusto Melo para ser o grande cara, o grande nome, a grande contratação. Ele diz o seguinte, que inclusive o Di Maria é a cara do Corinthians, jogador argentino. Lembrando que o Corinthians já teve jogadores argentinos, o Carlitos Tevez, né, o Mascherano, o Carlitos Tevez, grande ídolo do Corinthians. Né, por que não, então, o Di Maria vestindo a camisa do Corinthians? Acontece que o Di Maria ganha mais de 2 milhões por mês lá no Benfica, 2 milhões e 200 mil reais por mês. O Corinthians teria que fazer um investimento para trazer o jogador. Né? Primeiro precisa saber se o jogador gostaria de deixar o Benfica, gostaria de atuar no futebol brasileiro, e depois precisa fazer um investimento para trazer o jogador. Então, no caso do Di Maria, não é fake news. No caso do Di Maria, é verdade. Ele gostaria de trazer o Di Maria para ser o grande carro-chefe do time corintiano, o grande nome desse time corintiano. Agora, há 2 outros jogadores que estão cotados e que ele disse que é fake news. O Augusto Melo disse, não, esses 2 são fake news, não é verdade. Que são os 2 atacantes do Flamengo, o Gabigol e também o Bruno Henrique. O Gabigol e o Bruno Henrique foram cotados no Corinthians, mas o Augusto Melo garantiu que não tem nada de interesse do Corinthians por parte desses 2 jogadores. Que ele nunca fez uma proposta para o Bruno Henrique e também não fez proposta para o Gabigol. Só agora é que o Augusto Melo vai começar a correr atrás de jogadores. Vai começar a correr atrás de jogadores, por quê? Porque a transição começou hoje. Hoje o Augusto Melo teve uma reunião com o presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves. Nos próximos dias ele deve ter uma reunião com o Mano Menezes para sentar com o Mano Menezes e para definir quem são os jogadores que serão dispensados e quais jogadores que serão contratados. Mas isso só vai acontecer quando o Corinthians conseguir se livrar de vez da zona de rebaixamento. Olha, e por falar em jogador, outra coisa que disse o Augusto Melo. O Augusto Melo não quer vender o Moscardo. Não quer vender o Moscardo. Justamente no dia em que surgiu uma notícia de que o Chelsea de que o Moscardo já poderia estar negociado com o Chelsea da Inglaterra. Né? O Neto trouxe essa informação de que o Moscardo já estaria negociado com o Chelsea da Inglaterra. O Chelsea da Inglaterra ofereceu 25 milhões de euros pela contratação do Moscardo e o Corinthians recusou num primeiro momento. E o Chelsea ficou de aumentar a oferta. Né? Seria uma oferta muito alta, difícil de segurar o Moscardo. Mas o Augusto Melo diz que não quer vender o Moscardo, que quer que o jogador continue no Corinthians e que o jogador só vai sair do Corinthians se for paga uma multa muito alta. Vamos aguardar
para ver se vai dar tempo, porque o Augusto Melo só será presidente do Corinthians de fato no dia 1º de janeiro. Antes disso, o presidente é o Duílio. Então, o Duílio, até o dia 31 de dezembro, ele pode fazer alguma coisa, ele pode vender o jogador, se ele quiser vender o Moscardo, ele pode vender o Moscardo, ele pode dispensar jogadores, mas tudo deve acontecer dentro de um combinado entre Duílio e Augusto Melo, por causa dessa questão da transição dos clubes, da transição dos dois presidentes, né? Como eu disse, hoje houve uma reunião com os dois presidentes e o projeto da transição já iniciou. Bom, o Corinthians já está no Rio de Janeiro para o jogo contra o Vasco da Gama e o Corinthians não terá 5 jogadores. O Fausto Vera está fora, mais uma vez o Fausto Vera está fora, ninguém sabe o que está acontecendo com o Fausto Vera, se fala em problemas psicológicos, em problemas emocionais, e por isso ele está fora do time, mas ninguém confirma esta informação. Fala-se também em dores no tendão de Aquiles. O Gil está suspenso e também não joga. O Gil é outro que não joga contra o Vasco da Gama. E o Matias Rojas, veja você, dores no posterior da coxa esquerda. Segundo o clube, né? Trouxe informação. O Matias Rojas não joga de novo machucado, com dores no posterior da coxa esquerda. Além desses, o Rony com lesão na coxa e o Mosquito, lesão na panturrilha, também não jogam, ficam de fora da partida contra o Vasco da Gama. Essa partida, que é um jogo final de campeonato para o Corinthians, é sangue no olho, tapa na orelha, jogo da vida. Corinthians não é brincadeira, jogo dificílimo para o Corinthians nesta terça-feira, amanhã, portanto, lá em São Januário. Inscreva-se no canal do Cereto, ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, é apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Me segue nas redes sociais, @cardocereto no Instagram, @cardocereto também no Twitter. E faça parte do clube de membros do canal. Você também faz parte do grupo de WhatsApp do Cardo Cereto. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.